Bom dia a todos, dando mais uma vez prosseguimento a mais um evento do Quintas do Carmo. Hoje sobre o tema desigualdade racial, análise à luz do bicentenário da independência. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar mais uma vez o Anderson Schreiber pela idealização desse belíssimo projeto que tem trazido cada vez mais pessoas aqui a frequentarem essa nossa joia da coroa, esse belíssimo prédio que a PGE se esforçou tanto para entregar e devolver para a sociedade. Queria agradecer muitíssimo a professora Hebe Matos, professora titular livre da Universidade Federal de Juiz de Fora, professora de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, e tem um currículo belíssimo, um grande nome da história brasileira, e também ao professor Irapuan Santana do Nascimento Silva, advogado, que eu tive o prazer de conhecer. Mais da metade dos meus amigos, dos seguidores do Instagram, te adoram, porque todos eles falando, adoro Irapuan, Irapuan é ótimo. Então, queria dizer que é uma honra tê-los aqui. O Irapuan, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, doutor em Processo Civil pela UERJ, ex-assessor de ministro do Supremo e do TSE, advogado da Educafro, além de colunista do jornal O Globo. Eu queria aproveitar o ensejo e já fazer a propaganda dos livros dos dois professores. Eu já comprei os meus, vou deixar para colher um autógrafo aqui na tietagem pós-evento. O do doutor Irapuan, Acesso à Justiça, uma análise multidisciplinar, e da professora Hebe Matos, Das Cores do Silêncio. Daqui os dois exemplares estão sendo vendidos aqui ao lado. E queria aproveitar o ensejo, eu não vou demorar muito, eu só queria, até porque eu acho que esse tema deve ser abordado por pessoas mais qualificadas aqui da Procuradoria, mas eu queria dizer, falei aos palestrantes, acho que alguns membros da casa já conhecem, a gente criou, um pouquinho mais de um ano e meio talvez, a Comissão Antirracista da Procuradoria-Geral do Estado, uma comissão voltada para debater o racismo estrutural dentro da Procuradoria, num primeiro momento, fazer uma análise autocrítica e colher informações e material para, depois de se autoconhecer, falar para fora. A doutora Lúcia Leia, a quem eu referencio, foi a nossa primeira mulher e única até hoje procuradora-geral por quase 10 anos, fez muito pela causa, não só pela criação da Quintas do Carmo, é assim, um ambiente completamente informal, a ala espírita da PGE, a Dona Maria participa dos eventos. Isso acontece, mas enfim. Você inveja a Dona Maria, da Lúcia, que é a Dona Maria. Mas enfim, a Procuradoria tem uma tradição muito grande de lutar e defender as políticas públicas, de criar, lutar e defender as políticas públicas, dos juízes de Brasília, políticas públicas essas voltadas para a defesa das minorias, dos marginalizados, e a Lúcia tem um papel fundamental nessa história toda, porque participou da criação da Lei de Cotas do Estado, da defesa da Lei de Cotas do Juízo, do processo das reuniões homoafetivas do Supremo, tantas outras causas. Eu queria prestar minha homenagem e dizer que a Lúcia, daí que eu estou fazendo referência, no último ano da sua carreira, nos presenteou e aceitou o meu chamado para ser a primeira presidente dessa comissão antirracista, que hoje é presidida pela querida Ana Alice. E aí eu pedi para a Ana Alice participar dessa abertura para falar um pouquinho da comissão, do trabalho da comissão, e fazer o convite para que todos participem, apoiem, se voluntariem para enfrentar esse tema que para nós é muito importante. Então, passo a palavra à nossa atual presidente. Vai segurar o microfone só para aparecer bem na foto. Bom, o Bruno dizer, eu só vou segurar o microfone para aparecer na foto, ele já deu a dica que é para eu falar pouco. Eu também não tinha intenção
momento eu peço desculpas por tomar um pouco do tempo dos convidados. A doutora Hebe e a doutora Arapuã. Mas serei breve. Bom, a Procuradoria, em 2021, criou uma comissão, né, de combate ao racismo institucional e o racismo estrutural no âmbito da Procuradoria e nos demais órgãos do Estado. A nossa pretensão é prevenir atos de racismo em todas as suas espécies e na Procuradoria, como não podia deixar de ser, o racismo se apresenta de forma mais estrutural do que o racismo de forma ostensiva, mas, assim, em um dos momentos, em uma das nossas reuniões, eu mesma fiquei surpreendida de saber que dentro da casa há um racismo, digamos assim, brutal, justamente com os filhos, que são menores estudantes, a sua maioria negra, porque são pobres, que trabalham auxiliando em pequenas tarefas. Esses eu soube que eles sofrem muito com o racismo e o racismo ostensivo por parte dos membros da casa. Então foi para mim, imagina, eu estou há quase 30 anos na casa, foi um choque. Talvez porque nos últimos 12 anos, acho que nem tinha FIA antes, tinha? Acho que não, né? Tinha? Não. Pois é, eu tive problemas de saúde, fiquei afastada por um tempo. Quando eu voltei, eu já fui lotada em Niterói, e lá tem uma estrutura bem pequena. Então, ali a gente tem contato direto, os procuradores, com o que a gente chama, né, dos meninos da FIA. E lá, assim, já houve casos de procuradores financiar, num primeiro momento, um FIA que foi aprovado para relações internacionais na PUC, outro foi aprovado para a Marinha, e nós os ajudamos, porque nós convivíamos com eles, eles tinham nome, não é como eu estou falando, o FIA. Lá, por ser uma estrutura pequena, a gente chama o Tiago, chama o Bruno, eles tinham uma individualidade, eles eram uma pessoa, não simplesmente o FIA. Então, quando eu soube esse ano, na nossa reunião, que isso ocorre na Procuradoria, me causou um certo espanto e uma revolta, porque, na verdade, esses que os fazem dessa forma com os fios são fortes com os fracos, porque dentro da estrutura da Procuradoria, os FIAs é a parte mais frágil, quer porque são pobres, precisam daqueles recursos para se manterem estudando, e jovens, que nem sabem, estão iniciando a sua vida, nem sabem como lidar com essa brutalidade. Então, já por isso, já se percebe a importância da nossa comissão. E quando o Bruno criou essa comissão, e de forma muito merecida, a Lúcia, que é a pioneira na Procuradoria por essas ações, eu fiquei muito feliz dele ter me convidado a participar. Mas, para o Bruno, eu fiquei pensando assim, é um ato de coragem, porque quando o Bruno implementa uma comissão de combate ao racismo estrutural ou institucional, previamente ele teve que reconhecer e admitir que a instituição que ele dirige é racista. E isso é uma coisa perturbadora para a casa, que a casa é majoritariamente branca, e talvez até para ele, por ser um homem branco. Então, é perturbador e incômodo, mas ainda assim ele superou talvez alguma dificuldade e implantou essa comissão.
porque eu vejo a nossa comissão como diz o Caetano Veloso em sua música, né? Narciso acha feio não é espelho. Então para casa não é bom, para casa, ou para o conforto da grande maioria, não é bom ter esta comissão, porque essa comissão, por ser um espelho, ela reflete quem nós somos. E a grande maioria racista, embora não se admitam ou não queiram se ver como racista. Então, nós somos esse espelho que fizemos uma pesquisa e demonstramos o quão racista nós somos. Então, realmente, assim, eu agradeço ao Bruno esse ato de coragem e de trilhar o caminho mais difícil, que é esse autoconhecimento e propor mudanças, identificar e propor mudanças, corrigir da nossa instituição e que isso se reflita nas demais. Mas eu não posso também deixar de lembrar que esse caminho mais difícil que o Bruno escolheu, né, no que se trata dessa questão do racismo, do combate ao racismo, de aprimoramento da nossa legislação, a Lúcia Leia foi quem começou esse processo, começou a trilhar esse caminho de dificuldade, porque foi em 2002, sobre o comando da Lúcia Leia, que era então a Procuradora-Geral do Estado, em que se iniciou na Procuradoria ações tendentes a minimizar, sabe, no futuro, erradicar a desigualdade ou a subrepresentatividade dos pretos, pardos e indígenas na Procuradoria. E foi na gestão dela que foi implementada as ações de reserva de vagas para os nossos concursos, e na gestão dela foi promovidos inúmeros cursos de capacitação na Procuradoria. Então, presto aqui também a minha homenagem, meu agradecimento, embora a trajetória de vida da Lúcia seja uma trajetória de vanguardismo, né? A Lúcia sempre foi vanguarda a cada momento da vida dela. Em todos os momentos, ela tem uma trajetória, não só agora nessa questão, que ela está imbuída desde 2002, mas em outras questões sociais e políticas, a história da Lúcia é de um engajamento. Sim, uma pena que o Werneck não esteja aqui, porque o padrinho dessas ações que a Procuradoria hoje promove, eu entendo como ele sendo o padrinho dessas ações. Porque antes dessas questões entrarem na agenda do dia, isso já estava na agenda do Werneck. Ele sempre esteve na luta para minimizar a desigualdade racial, e ele promoveu, lutou para o estabelecimento de reservas de vaga na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele também lutou muito para a nossa lei de reserva de vagas aqui no Estado para o serviço público. Eu digo e penso que o Werneck é o homem branco com a alma mais negra que eu conheço. E conhecendo ele, ele vai receber esse aposto como um elogio, porque a luta dele, por muitos anos, junto com o Frei Davi, é nesse sentido. Então, para dar um pouco de concretude dos nossos atos e das nossas ações na nossa comissão,
a gente percebeu de forma muito até surpreendente a necessidade da mobilização constante. Porque na nossa última reunião, a gente estava discutindo sobre o aprimoramento da lei de reserva de vagas para negros e indígenas aqui no Estado. Quando uma das membras, a Amanda, que está lá no cantinho, Amanda Santos, que é uma estudiosa da questão da negritude no Brasil, ela nos alertou que simplesmente a Lei 6.067, que previa a reserva de cota no Rio de Janeiro, o prazo de validade expirou. E isso passou batido. Todo mundo está vivendo a sua vida sem que a gente tenha hoje um sustentáculo legal. E ao ela observar isso, naquele momento, a gente parou de trazer inovações, sugestões para o aprimoramento e entendemos que pelo ambiente jurídico, pelo ambiente político que a gente vive, não seria adequado, nesse momento, abrir uma nova discussão sobre as ações afirmativas. Então, a gente apresentou um projeto de lei sequinho, só prorrogando por 10 anos esta lei e convalidando os concursos e os atos ocorridos nesse interregno. E, como sempre, o incansável Werneck iniciou o movimento, né, dessa engrenagem estatal, né, de apresentar, pelo que o Bruno me falou, semana que vem o governador acolheu, de bom gosto, a prorrogação por mais de 10 anos. O Bruno está dizendo que semana que vem vai para a LERJ, e uma vez prorrogado por mais de 10 anos, a gente vai ter com calma, né, a possibilidade de tentar aprimorar e, de certa forma, abranger um maior número de pessoas com essa modificação. Mas entendemos que no ambiente político que a gente vive, é melhor resguardar os dedos e que os anéis se vão. Então, foi essa a nossa opção. E aí, a gente talvez precise de uma movimentação, de um trânsito na LERJ, uma mobilização que nós certamente iremos fazer. Então, acho que eu já me alonguei demais para aquela que disse que só 5 minutinhos. E eu vou, então, a nossa comissão está ativa. Hoje foi uma oportunidade da Procuradoria apresentá-la de forma presencial, porque quando o Bruno criou a comissão, estávamos no trabalho home office, então muitos nem sabem da existência. E convidar aqueles que compreendem que o racismo não é um problema dos negros, é um problema desta sociedade, que participem, tragam sugestões e estejam junto com a gente nas nossas reuniões. Muito obrigado por esse pequeno à parte. Agora os convidados. Começa com você, Lúcia. Combinamos que íamos começar pela história. Bom, eu já fui apresentada, né? Eu sou a professora Hebe Marques, eu sou historiadora. E, bom, difícil, não sei se eu tive tempo de ser breve, mas eu vou tentar dar o recado. Como eu cheguei, né? Eu queria trazer aqui um pouco a minha reflexão sobre o processo de independência, que era o mote da discussão, a instituição da escravidão como algo fundante, né, do primeiro Estado Nacional brasileiro, e o racismo institucional que persiste. Essa é uma reflexão mais recente. A gente tem um livro para divulgar. Eu
nos livros, eu tinha um livro recente, eu estou até no prelo, e eu percebi o quanto essa reflexão, ela é uma reflexão que dialoga com a minha própria trajetória, né? O meu lugar de observação da história brasileira. Eu resolvi começar um pouco por aí, né? O livro que eu trouxe para vocês, o Das Cores do Silêncio, vocês estão aí com uma edição da Unicamp, a terceira edição de 2013, na verdade é um trabalho de 1993, né? Essa edição de 2013 tem um pós-fácil, que faz exatamente um pouco, eu não vou falar tudo, né? Mas essa minha reflexão sobre o que foi aquele ponto de chegada para mim, foi meu doutorado, né? Eu era uma jovem doutora então, e a trajetória da minha reflexão a partir daquele ponto de chegada que está bem no título, eu não vou contar o livro todo, que se chama Das Cores do Silêncio. É um livro que acabou, que trata de duas coisas, né? Que foi... Está ruim, né? Eu falo alto, eu sou professora, eu posso tirar o... Né? Tá? Bom, eu estava... Vamos lá. Quem está falando? Está falhando. Tenta, que horas? Posso só projetar a voz. Mas... Pode ser? Bom, então eu acho que os dois grandes motes do livro que estão sintetizados eu busquei sintetizar no título Das Cores do Silêncio, que foram duas descobertas da pesquisa, né? De um lado, um que já era um mote inicial, lá em 93, eu como jovem historiadora da escravidão, eu trabalhava com história social da escravidão, nesses termos, a instituição da escravidão no Brasil, não estava preocupada. Interessante, só que como uma jovem pesquisadora branca nos anos 90, podia estar preocupada com a história social da escravidão, que tinha um grande boom no mundo, sem estar preocupada com a história do racismo, como questão específica. Interessante, mas é verdade. Eu acho que eu tenho que começar daí. E, de certa maneira, havia uma naturalização que há até hoje, eu acho, numa certa maneira de rememorar, né, de pensar a história do Brasil e a história da escravidão, que todos os negros eram escravizados, né, todos os brancos livres, e de certa maneira eu não pensava o racismo como questão, eu pensava a escravidão como uma instituição absolutamente violenta e fundante, e toda vez que as pessoas eram livres, eu as imaginava, no fundo, as imaginava brancas, né? E o primeiro constatação do livro, né, que havia um silêncio sobre a cor, um dos capítulos chama Cor Inexistente, e quando eu estava trabalhando com os processos de alforria, né, as pessoas escravizadas conseguiam a liberdade, então um dos pontos de chegada do livro é uma constatação, não foi a primeira, mas eu acho que nesse livro aparece muito forte. Primeiro, que a população não branca livre era a maior parte da população brasileira no momento da independência. Né? No momento da independência. Então, quando o Brasil, o primeiro Estado Nacional Brasileiro, que nasce em 1822, e eu acho que esse é o outro ponto que eu queria trazer aqui da reflexão, como é forte uma narrativa construída após o processo de independência, como ele foi feito a partir, né, do rompimento dentro da família real portuguesa, a gente está aqui, né, no quarto da Dona Maria, e a narrativa construída, né, como o Brasil é o país, né, a nação que surge, a monarquia constitucional, o Estado Nacional que surge a partir da independência, como uma continuidade pura e simples da colonização portuguesa. É uma ideia muito forte, é que o Brasil tem 500 anos, né? Ele surgiu quando chegou a caravela. Quando os processos de independência todos, né, na verdade, os Estados nacionais, todos eles, não só os americanos, mas a unificação italiana, o processo de formação da Alemanha, eles são construções do século XIX, né? E são construções que passam muito por uma construção legal, uma Constituição, né? O processo constitucional está na base, né, quando a gente pensa o sustento, o processo de independência brasileira. Ele começa, de fato, né, quando a corte vem para o Brasil, e eu vou trazer aqui de novo a
já que a gente está exatamente, né, no lugar da residência da corte portuguesa que vem ao Brasil, ela vem ainda como monarquia absolutista, o processo de independência começa com o processo de constitucionalização de Portugal, né? É a Revolução Constitucionalista em Portugal que leva alguns representantes dos portugueses do Brasil, porque era assim que eles se sentiam, né? Era a América Portuguesa, e havia depois de alguns anos com a presença da corte aqui, né? Uma vontade muito forte, né? de ser português no Brasil, uma elite, né? Que se sentia parte central do Império Português. Eles vão discutir a Constituição em Portugal, né? Há uma série de representações brasileiras. E a grande discussão, seja em Portugal, seja no Brasil, porque o rompimento vai acontecer exatamente nessa discussão, uma das grandes discussões era quem são os cidadãos que vão dessa nova sociedade, seja o Portugal constitucionalizado, seja na sua feição imperial ou com os rompimentos, né, com o rompimento do Brasil que acabou acontecendo, mas a questão central desse processo de constitucionalização, de quebra das monarquias absolutistas, era pensar quem eram os novos cidadãos, de uma questão fundamental para uma situação imperial, como era a situação luso-brasileira, é como definir o estatuto, não apenas das populações escravizadas, mas das populações indígenas de uma maneira geral, né? Essa não é uma discussão só brasileira, foi uma discussão importantíssima nos Estados Unidos, no momento da independência americana, uma discussão importantíssima dentro de todo o processo de Revolução Francesa, né? Ele aboliu a escravidão, depois desaboliu a escravidão. Napoleão, né, conseguiu desabolir a escravidão a partir de, fundamentalmente, né, de incorporar não só a noção de direito de propriedade, mas a noção de seria preciso ser civilizado para poder ter o status de cidadão, né? Então a escravidão ela continuava baseada ou em teorias raciais, porque cada vez mais você vai juntando também a justificativa da escravidão com a caracterização racial das populações escravizadas, de forma que essas questões são questões que estavam presentes não apenas no Brasil e em Portugal, mas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, que nesse momento está fazendo o processo de extinção, ao mesmo tempo, né, que amplia a participação política dos cidadãos ingleses na monarquia, está abolindo o tráfico e pensando qual vai ser o estatuto dessas populações imperiais, nessas novas sociedades constitucionais e nacionais. Esse aspecto, né, que é um aspecto central do Brasil, e há uma especificidade, né, na história brasileira, neste ponto, que é o ponto das cores do silêncio aqui, né, essa primeira descoberta, que era a importância da população preta e parda, livre, né, antes do processo de independência. Isso é muito falado em relação à América Latina, não chegava a ser um assunto novo, né? De um ponto de vista de uma certa excepcionalidade latino-americana, né? A ideia de, então a América Latina é mais tolerante, é mais gradual, há uma série de categorias raciais, não é binário, a possibilidade de alforria é muito maior. Quando, na verdade, o que se delineou para mim naquele momento era um pouquinho diferente disso, né? Você realmente tem, né? Aí eu fui voltando para trás para entender essa população livre, não branca, mas que não era nominada como preta ou parda, né? Eu acho que esse é o ponto principal da ideia das cores do silêncio, né? Em situação de liberdade, a nominação, né, da cor não aparecia, sobretudo a partir em situações de respeitabilidade social. Eu acho que é sobre isso que eu comecei a refletir. Isso me levou a voltar
para trás num lado. Para trás em que sentido? Essa experiência colonial latino-americana, muito visitada, né, como possivelmente, né, mais miscigenada, né, e percebê-la a partir de como as questões a experiência do racismo e a escravidão se organizaram na experiência latino-americana. Então, o primeiro ponto fundamental é colocar um pouquinho, para ser simples, né, porque não é simples essa história, mas um pouquinho de cronologia, né? A América Latina, sobretudo, né, Portugal e Espanha, foram absolutamente pioneiros em trazer a escravidão africana para as Américas, né? Fizeram isso ainda no século XVI, como uma instituição, com base numa instituição do antigo regime europeu, né, que existia em Portugal e Espanha, mas em toda a Europa, né? Havia uma escravização de eslavos grande ainda na Inglaterra. O nome slave vem em função desse tráfico de escravizados eslavos. Há um importante grupo no século XV e XVI, 14 e 15, em Portugal e Espanha, você tem muitos escravizados mouros, já alguns escravizados da África subsaariana, mas também muitos russos, poloneses, né, em situação de escravidão na Península Ibérica. Então, uma instituição que já existia, né, não era uma instituição racializada naquele momento, e ela vem, né, como, e é nesse sentido que ela é ressignificada nas Américas, à medida que você começa a escravizar, né, a escravização, ela era justificada por princípios religiosos, tanto a escravidão islâmica na África quanto a católica na Península Ibérica. Então, você vai justificar tanto a escravização indígena em guerras justas, você sabia com alguns escravizam outros, quanto vai trazer, né, as guerras africanas, as guerras na África, Portugal e Espanha vão fazer na África, vão trazer africanos escravizados para o Brasil, que vão acabar sendo a base de uma nova instituição econômica que é a plantation escravista para o mercado mundial. O que eu quero chegar é que no século XVII, quando essa plantation se estrutura como um grande mercado internacional que fornece escravizados africanos também para as colônias holandesas, inglesas, francesas, é nesse momento que a escravidão como instituição está desaparecendo na Europa, né? A escravidão de eslavos, a escravidão, todos os outros grandes fluxos de tráfico de escravizados desaparecem. Permanece apenas a própria escravização indígena, legalmente ela é abolida na própria Península Ibérica, é porque em bases raciais, não, a ideia religiosa para justificar isso era que os indígenas estavam passíveis de serem evangelizados, o mesmo se daria com os africanos. Então, a ideia da evangelização de uma só colônia justificaria a escravização dos africanos nas Américas. De forma que nesse momento, né, você estrutura uma situação onde escravizar, escravo no sentido da instituição, que era uma instituição legal, né, legítima, do ponto de vista dos estados absolutistas, se associa com a corte. Mas você fez isso depois de 2 séculos, né, dentro da tradição ibérica, de euforias. Né? Porque você tem uma população de descendência africana e indígena que começa a surgir no século XVI. E não é verdade que essa população era bem absorvida. Ao contrário, exatamente porque ela surge, tanto o mundo ibérico, português, quanto o espanhol vão criar uma série de legislações impedindo o acesso dessas populações livres de descendência africana e indígena a cargos públicos importantes, a cargos eclesiásticos importantes, o acesso a uma sociedade estamental, onde, além do escravizado, você tem toda uma hierarquia na população livre, a ponto que as penas, né, no período colonial ibérico,
A pena de açoite, por exemplo, não era só para os escravizados, as pessoas livres, não nobres também estavam sujeitas a penas de açoite público, né? Havia uma modificação das penas em função do status das pessoas e o defeito, né, de corpo, como ele vai ser tipificado em termos da lógica desse direito do Estado do antigo regime português, ele se estrutura no final do século XVII e no início do século XVIII, com uma instituição da escravidão cada vez mais racializada. Por que eu estou voltando tanto para trás? Porque o que eu fui descobrindo é que essa população livre, descendente de indígenas ou de africanos, cada vez mais numerosa no século XVIII, ela tem como aspiração, no momento onde as ideias de liberdade já começavam a circular, se a gente pensa a revolta dos alfaiates em 1898 na Bahia, ou se a gente pensa todas as agitações de rua no período que precedeu e sucedeu o processo de independência, eu estou pensando aí na insurreição de Pernambuco de 17, na Confederação do Equador de 24, nos levantes de rua em 22, a grande ponto era a igualdade entre todas as cores. E essa igualdade entre todas as cores não implicava, para aquela sociedade altamente escravista, porque esse era o outro ponto, né? É uma sociedade economicamente extremamente dependente da escravidão. Boa parte dessa população afrodescendente ou afro-indígena livre, poderia ser proprietária de escravizados, até para garantir a sua liberdade, que aí a gente vai chegar ao ponto do racismo institucional pós-independência, que é onde eu quero chegar. O fato é que a gente chega no momento das independências com uma enorme pressão popular, nas cidades sobretudo, pela revogação dos estatutos, das condições corporais das populações livres, pelo fim das hierarquias, pela igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Essas são palavras fortes, né, naquele momento, e, sobretudo, pela igualdade de todas as cores. E, ao mesmo tempo, um certo consenso, né, de que o direito de propriedade e a civilização de indígenas e de africanos justificava uma certa continuidade da instituição da escravidão, né? Mas o contexto de um processo de constitucionalização colocava alguns problemas. Como definir essa transição, por exemplo, um liberto no novo Estado brasileiro, né? Para acabar surgindo na Constituição de 24, você tem aí 3 momentos. Essa discussão nas cortes portuguesas em 21, onde os portugueses da metrópole defendiam uma série de restrições com base na civilização, né, e esse critério vai, por exemplo, nas colônias de Angola, da África, fazer com que toda uma elite mulata de Angola perca status, né, após a independência, porque a racialização, né, não a raça, a experiência do racismo e o que define uma pessoa civilizada não, uma autoridade portuguesa qualquer que olha e diz assim, não, se essa pessoa não é branca, ela não é civilizada e então ela não pode ser cidadã. Esse jogo vai ser forte na discussão portuguesa, mas a discussão brasileira não queria falar nem de civilização, nem de cor, porque esses eram temas simplesmente explosivos. É muito interessante, há toda uma discussão hoje, essa é uma discussão do século XXI, né? Não é do tempo que eu percebi que, né, metade das pessoas que estavam ali, o lavrador de cana, o outro que estava, os personagens no livro, né, não eram, os livres não eram aquelas pessoas brancas ou sem cor que eu imaginava, que falar, né, falar da questão racial era uma questão que produzia, uma questão explosiva no contexto da independência. Então, a delegação brasileira, desde 21 e 23,
foram as discussões da Constituinte eleita, né? E depois foi fechada por Pedro I, e a solução na Constituição de 24 foi, e aí eu chego na ideia do silêncio institucional, foi o silêncio institucional, né? É uma Constituição que não fala em cor, ela não revoga o Estatuto de Pureza de Sangue português, assim, na Constituição, mas ela diz que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei. Está proibido o castigo infamante, a tortura física, a liberdade de expressão está plenamente garantida, a liberdade de ir e vir. Não fala hora nenhuma em escravidão, mas mantém o direito de propriedade. Exatamente em todos os direitos se mantém o direito de propriedade. Há uma menção indireta, né, à instituição da escravidão, que é para o exercício pleno dos direitos políticos, porque esse sempre foi o ponto das elites brasileiras, que são elites plantacionistas, evidentemente, né? Era a ideia de que não se devia falar nem em cor nem em civilização, mas definir censitaramente os direitos políticos, que eram algo que prevalecia na Inglaterra, na França também não é nos Estados Unidos, não era algo exclusivo do Brasil, mas de uma maneira muito alta, né? De forma que você restringisse ao máximo a participação política das grandes massas da população negra. A única menção na Constituição é que para o exercício você tinha o votante, precisava ser homem, livre, a mulher já está fora, né? Homem livre, não há nenhuma menção à cor, com 100 mil reais de renda anual, que é uma metáfora da renda, numa sociedade muito pouco realmente regida pela moeda, né? Então, o inspetor de quarteirão definia qualquer pessoa estabelecida com uma rocinha, mulher, filhos, era um cidadão de 100 mil reais por ano, era um votante. Né? Aí tinha um segundo nível, que eram os eleitores. Aí é pouquíssimo, cada município tem 20, 30, 10 pessoas. Né? Então, é realmente os velhos homens bons da colônia portuguesa que se atualizam como os eleitores, que são elegíveis. Para ser elegível, uma renda mais estabelecida de 400 mil reais por ano, que também é uma metáfora da renda, porque são pouquíssimas pessoas, mas sobretudo ali está dito que essa pessoa teria que ter nascido ingênuo. O que quer dizer isso? O que é ingênuo, no direito romano, né? É a ideia de que ele não poderia ser um escravo, sábio e liberto. Por que eu estou dizendo isso? Porque dessa percepção dessa multidão de pretos e pardos livres, lutando por cidadania, invisibilizados, eu era uma historiadora, invisibilizados nas narrativas historiográficas, até da imaginação historiográfica dos anos 90, né? Eu não podia imaginar que essas pessoas existiam. O médico do Dom João VI, o Dr. Meirelles, que era um homem pardo, posso citar uma série de outros, que hoje em dia a pesquisa fica tirando, e às vezes tira dos arquivos para dizer assim, mas veja como em sociedade tolerante, o médico, ou seja, enquanto eu acho que a operação que a gente tem que fazer é como se invisibilizou a cor dessas pessoas todas na memória, na narrativa. Os poucos que ficaram lembrados, que não foi o Dr. Meirelles absolutamente, são alguns abolicionistas, no final, são sempre lembrados como exceções que marcariam o mito da democracia racial brasileira. Quando, na verdade, a grande operação que acontece no século XIX é uma enorme invisibilização dessas pessoas. O outro ponto, então eu continuei, na verdade, eu junto aqui o outro livro que eu indiquei, eu não sabia que estava esgotado, mas tem no Kindle. Esse é o meu pequeno clássico de 2001, um texto que eu reescrevo incessantemente. Acabei de publicar uma novíssima versão, não é o mesmo texto, né? Mas dialogando, na medida que a gente coloca o racismo, a experiência do racismo como questão e a sua relação com as leis, Cidadania no Brasil Monárquico. Ele é de 2000, o texto saiu agora na Oxford e também tem
um texto que está online da Claxo em português, espanhol e inglês, que é sobre leis, racialização na história do Brasil. O que eu falei aqui nesse textinho? Assim, porque não só a existência dessas pessoas, né, e aqui o personagem desse livro que eu trabalho mais fortemente e que me acompanha até hoje é o Antônio Rebouças, um grande jurista autodidata, foi um herói da independência, das lutas de independência na Bahia, mas ele não foi herói nas lutas, ele já era um grande jurista. No Brasil tinha 3 maneiras de você, no momento da independência, de você ter acesso à cultura. Ir para Coimbra, ser muito rico, e para o seminário, não é à toa que todo mundo, né? O padre Diogo Antônio Feijó era um padre, o padre Roma, revolucionário, era um padre, o Frei Caneca era um padre, o acesso, eram todos padres liberais, era interessante, depois do 2010 vai mudar isso, mas naquele momento era um jeito de acesso à cultura. E o terceiro era o autodidata, você ia parar em algum lugar de uma biblioteca, você tinha um talento especial e assim é muitos, Machado de Assis, Luiz Gama, Antônio Rebouças. Antônio Rebouças vai se tornar um dos maiores especialistas em direito civil no Brasil, já era um grande intelectual do mundo da independência, ele é o nosso Hamilton, né? Ele que escreve todas as proclamações da independência da Bahia, ele vai ser constituinte, ele vai estar no primeiro congresso como representante da Bahia, vai ter um jornal constitucional, vai fazer a primeira proposta de lei de 1931, que não foi discutida, e é uma figura, é pai do André Rebouças, que é mais conhecido, abolicionista, engenheiro negro, que ninguém entende como é que ele já nasce, né? Como é que pode existir esse homem negro, rico, que foi o André Rebouças, filho do Antônio, e era casado com a filha de um comerciante negro, né, da Bahia, né? Então era uma família que era amigo do Dr. Meirelles. Então essas pessoas existiam e o que eu quero marcar é que eu acho que a operação fundamental é como elas foram visibilizadas e qual era a sua bandeira de luta na independência, né? Essa da ideia da igualdade de todas as coisas, e essa ideia de uma transição, né, de uma abolição gradual da escravidão, que já estava lá desde o primeiro projeto do Antônio Rebouças, que passasse por uma incorporação plena dos escravizados e, sobretudo, dos escravizados africanos à cidadania brasileira. Claro que eles são homens e mulheres, principalmente homens, mas eu posso citar Maria Firmina, né? Os 2 primeiros grandes textos abolicionistas do século XIX é Luiz Gama, né? As crônicas burlescas de Getulino e o romance da Maria Firmina dos Reis, a Úrsula, né? São pessoas do seu tempo, né? Eles queriam, essa incorporação passaria pela civilização, né? Não há uma... São pessoas que fazem um discurso bicolonial no século XIX, não existe isso, né? Mas são pessoas profundamente antirracistas e que acreditavam nessa incorporação das populações não brancas à sociedade brasileira. Eu gosto de citar sempre o projeto do Antônio Rebouças, não só vários projetos, né, contra leis, né, que procuravam impedir práticas institucionalizadas de discriminação racial, mas a ideia de que a melhor maneira de terminar o tráfico de escravizados, dada a necessidade das fazendas, né, da economia brasileira, seria trazer africanos como colonos livres. Aliás, e aí eu acho que esse é o ponto, por que eles perdem tanto essa batalha? Né? Eu acho que não é só uma discussão, uma construção histórica do IHGP visibiliza, mas tem um acontecimento estrutural no século XIX que é crucial para a invisibilização dessa geração antirracista negra, se chamariam de negros na época, se chamariam de homens de cor, né, pretos e pardos, na primeira metade do século XIX. É um comprometimento brasileiro, do Estado brasileiro, né, com o tráfico de escravizados. Então, o Brasil, para ficar independente,
ele jurou de pé junto, assinou, aliás, Dom João VI andava assinando todos os compromissos com a Inglaterra possíveis, que iria terminar o tráfico, interromper o tráfico de africanos escravizados. Esse é um acordo internacional fundamental para a independência brasileira. O Brasil é um país absolutamente, uma economia absolutamente escravista e traficante. O Brasil não existia sem Angola. Uma das grandes exigências que Eusébio de Queiroz de família de praticantes angolanos, né, que veio em Angola, que veio para o Brasil. As elites angolanas queriam ficar com o Brasil no processo de independência, uma exigência inglesa, que Angola fique ligada a Portugal, e de forma que a extinção do tráfico era um compromisso político, e não era um compromisso político só de fora, porque tem uma narrativa também, que é a narrativa que chegou para mim quando eu era estudante nos anos 80, já estudante, pesquisadora, que a ideia de que, então, é quase uma narrativa nacional, não? A Inglaterra contra o Brasil. Na verdade, havia um enorme movimento pelo fim do tráfico de escravizados dentro do Brasil, onde esses liberais, homens de cor, né, os moderados ou exaltados dentro da política da época, eram fundamentais. O próprio Diogo Antônio Feijó, o regente, ele era um homem antitráfico, né? Havia um movimento real, então havia um compromisso internacional e havia um movimento real pela extinção do tráfico de escravizados. E o Brasil aprova uma primeira lei, em 1931, que nunca foi revogada, e que se tentou cumprir, né, a regência liberal tentou cumprir a lei, mas algo que eu chamei uma vez isso de desobediência civil, falar assim, não, desobediência civil é assim positiva. Então, o fato os grandes senhores de terra e escravizados, né, eles se negaram a cumprir a lei, eles se tornam contrabandistas e tomam o Estado brasileiro. Né, o regresso, né, que aparece na narrativa como um grande consolidador da unidade nacional com o Segundo Império e a maioridade, pós-maioridade Pedro II, um movimento que se chamava, na época, de reacionário, de regresso, era isso que eles eram exatamente. Né? Eles vêm para abolir a lei de 31, não conseguem, porque aí a pressão inglesa era grande e havia uma resistência forte dentro do próprio Congresso, mas institucionalizam o contrabando. Né? Então, eu acho que essa ideia é uma ideia muito recente, por isso eu falo da filosofia eternamente, porque foi preciso, no século XXI, para a historiografia brasileira, incorporar duas coisas. Uma é que o Estado imperial, sobretudo o Segundo Império, foi um Estado contrabandista até pelo menos 1956, né? E cria uma série de mecanismos jurídicos para lavar, né? Para legalizar a propriedade ilegal de africanos escravizados. E são tantos, né? A gente diz que entrou 4 milhões de africanos escravizados no Brasil. Esses 4 milhões, pelo menos 1,5 milhão entrou entre 1808 e 1856. No momento onde o Brasil já estava jurando de pé junto que ia acabar com o tráfico desde a de Dom João VI. E um tráfico francamente ilegal, pelo menos desde 1928. Né? Então, é um volume imenso, né? Isso é uma coisa conhecida, eu acho que é o maior mote do movimento abolicionista, que também é completamente esquecido pela memória depois. Sobretudo o movimento abolicionista liderado por intelectuais negros, aí eu falo negros em termos, né, que a gente usaria no século XX e XXI. O termo negro era carregado de sentido, né, de marcação de um lugar escravo por esse escravo. Mas a grande ideia é que eles eram todos, era tudo contrabando, que o Brasil não havia de fato mais direito de propriedade que pudesse justificar a escravidão brasileira. Grandes embates jurídicos da segunda metade do século XIX, como a lei dos sexagenários, que muitas pessoas falam assim, que coisa mais sem sentido, libertar pessoas com mais de 60 anos, é uma maldade, o cara não podia nem mais, não tinha aposentadoria. Na verdade, não era bem assim. A gente fala da experiência do racismo, quando você tem
1,5 milhão de pessoas chegando escravizadas em menos de 30 anos, né, a liberdade de qualquer pessoa, preta ou parda, que não fosse muito bem conhecida socialmente, ela dependia do olhar da polícia, da esquina, dos amigos, do vizinho, porque senão ele podia ser escravizado. Né? Há casos de sequestros de pessoas no Uruguai que são vendidas aqui, há casos de indígenas e descendentes de indígenas que eram teoricamente livres, que se casavam com descendentes de africanos e eram sequestrados e escravizados ilegalmente. O Antônio Rebouças, quando viajou da Bahia para o Rio de Janeiro para ser condecorado por Pedro Pereira, conta nas suas memórias que foi parado várias vezes. Ele estava viajando junto com o Dantas, que era um político baiano branqueiro, tinha o tempo todo dizer que ele era ele, o Antônio Rebouças, um cara que sentia de lei, um herói da independência. Assim ele consegue chegar ao Rio de Janeiro. Então, a outra história é que o ônus da prova, né, a marca racial, apesar de, teoricamente, em nenhuma lei, né, se falar, se restringir a liberdade das pessoas em função da sua cor ou da sua origem, de fato, o que eu chamo de a ética do silêncio, de certa maneira, era até uma demanda desse primeiro movimento antirracista, no processo da independência, da igualdade de todas as cores. No Brasil só há escravos ou cidadãos, e toda vez que virou liberto, virou cidadão, não vão mais falar da cor deles, mas de certa maneira o Estado incorporou essa lógica depois de uma grande revolta em 1950, né, o Estado brasileiro, depois do fim do tráfico definitivo, né, foi preciso uma segunda lei que não aboliu a primeira, né, fechou os olhos, foi o contraponto anterior, mas falou assim, a partir de agora a repressão vai funcionar, né, uma repressão que vai acontecer sobretudo ainda no mar, né, antes de chegar. O fato é que a lei de 53, né, a lei de 1950, pegou, né, essa ideia da lei que pega e da lei que não pega, o Estado atuou de uma maneira a efetivamente interromper o tráfico de africanos. O que não impediu a compra e venda de pessoas, porque ele foi substituído por um enorme tráfico interno. Por que eu estou falando nisso? Foi nesse momento que se fez uma tentativa de criar um registro civil e fazer o primeiro censo da população nacional, mencionando as cores das pessoas. E é uma grande revolta popular, sobretudo do Nordeste, até Minas Gerais, porque quem é que dizia que uma pessoa era escrava ou livre? A Igreja Católica. O Brasil não tinha um registro civil, todos os registros eram os registros paroquiais, e era na Igreja Católica que você entrava no livro do livre ou do escravizado, né? Não tinha retrato, não tinha impressão digital, de forma que a precariedade de definir o estatuto de livre ou de escravizado para a pessoa preta ou parda é extremamente dependente desse olhar, né, da autoridade, do vizinho, do amigo, né, do lugar, né, da rede de relações dessa pessoa, o que configurava uma enorme precariedade da liberdade. A primeira lei, né, de abolicionista de 1971, que é depois da Guerra Civil Americana, né, depois da primeira lei em Cuba, quer dizer, num momento onde o Brasil está completamente isolado, né, onde efetivamente o escravismo como uma proposta civilizacional dentro do capitalismo se articula, pela primeira vez a lei do ventre livre, que jogava, né, primeiro diz que não vai nascer mais escravizados no Brasil, então, lá em 1930, iria morrer o último escravizado, se nada acontecesse, cria um pecúlio para ir indenizando aos poucos os senhores, indenizando os senhores que, na verdade, eram todos contrabandistas, porque não havia mais nenhum escravizado entrado legalmente de acordo com a própria lei do Brasil, e essa era a grande denúncia do movimento abolicionista, mas, sobretudo, criou uma matrícula de escravizados. Mudou o ônus da prova, né? A partir de 71, eu estou tentando terminar por aí, tá? A partir de 71, quem nascia
só era escravizado quem o senhor podia provar que era escravizado. Então, isso produziria, a princípio, uma mudança significativa e produziu durante 20 anos, foram 20 anos de movimento abolicionista, foi o primeiro grande movimento social brasileiro, uma mudança grande em termos da segurança jurídica, da liberdade das pessoas não brancas. Mas durou pouco, por quê? A ideia da abolição incompleta, e agora eu vou pular muito, porque eu não posso contar toda a história da questão legal do movimento abolicionista, mas eu gosto da ideia da professora Tamira Albuquerque, lá da Bahia, da vala comum do 14 de maio. A ideia de que no final, em 13 de maio de 88, no momento final da abolição, que aconteceu porque há uma fuga em massa de escravizados, que desarticula o trabalho nas bandejas cafeeiras. Na verdade, a escravidão acaba de fato. Sobretudo, os proprietários paulistas preferem abrir mão da indenização, que era a grande disputa com o movimento abolicionista, a abolição imediata e sem indenização para os senhores, que torna possível que o Congresso aprove a abolição definitiva, mas ele faz isso e todo o discurso posterior, da princesa que assina, que é a redentora, mas há discursos como o de Rui Barbosa, que é um abolicionista histórico, de que haveria uma raça emancipada e uma raça emancipadora, você racializa a forma de contar a abolição. No 14 de maio parece que todo mundo que não era preto, não era branco, era escravizado, era um ex-13 de maio. Hoje em dia, eu fui das coisas do silêncio, um dos primeiros trabalhos a pensar esse pós-abolição, que são duas realidades muito diferentes. A experiência dessa última geração de africanos escravizados e seus descendentes, que hoje, por exemplo, são a base, boa parte, são os ascendentes de boa parte das comunidades quilombolas do país. Eu, na verdade, depois de 94, a Beatriz sabe disso, talvez eu passei a trabalhar com história oral basicamente com a memória dos descendentes dessa geração de africanos escravizados ilegalmente no século XIX. Eu tenho os 4 DVDs sobre o tema, mas que eu não vou falar deles. Mas não só eles ficam invisíveis. Nos anos 90, quem aqui é mais velho sabe que qualquer novela, em 88, os escravizados saíam por um lado, os italianos entravam pelo outro e não tinha mais trabalhadores negros na história. Era uma narrativa que invisibilizava essa última geração de africanos, mas, ao mesmo tempo, associava a ela toda a pluralidade, a diversidade da experiência preta e parda anterior, o que torna a história do movimento negro do século XX também esse espaço, esse espaço da invisibilidade. Em situação de respeitabilidade, você não tem cor, não, aquele moreninho ou branquinho, mas na hora, em qualquer situação de suspeição, é o preto fulano, a cor aparece como está no jornal, está no processo de crime, sempre associada a um lugar de suspeição. Eu não vou falar pelo certo, vou deixar aí o Anderson, né? Não, Irapuã. Peço para até os meus filhos vão o Irapuã falar aí sobre o acesso à justiça e a forma também como o silêncio e a informalidade, mas eu acho que Irapuã, não sei se vai falar da mais interessante da historiadora dos Estados Unidos, a Brogan Fisher, trabalha sobretudo com Recife, mas ela trabalha muito com processos legais e como a invisibilidade, o não falar, a informalidade constrói um espaço onde o racismo, não só estrutural, mas institucional, ele age institucionalmente no século XX de uma maneira que dialoga muito diretamente com esse silêncio racial como norma de respeitabilidade que não
que não suprime, né, a linguagem racial como forma de desqualificação. Eu só queria concluir que eu acho que a Constituição de 88 e, sobretudo, o Estatuto da Igualdade Racial de 2010 foi um rompimento, pelo menos uma vontade jurídica de rompimento com essa estrutura ali na base do Estado brasileiro, né, de organizar o racismo a partir do silêncio institucional, de negar, né, de não falar no problema, e ao mesmo tempo perpetuá-lo a partir da informalidade. Fecho por aí, tem escrito alguma coisa, né, sobre exatamente esse momento, né, que é preciso, como qualquer trauma, né, sobretudo o tráfico ilegal é um trauma, eu posso depois falar mais sobre ele, o tamanho, né, do que não se fala na história social brasileira do século XIX. É preciso falar, né, para superar. Nossa colega ali estava falando, eu acho que não só política de ação afirmativa, mas qualquer processo de reparação com o passado tão estruturalmente injusto e desigual passa pela capacidade da gente conseguir narrar esse passado. É isso, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de hoje nós eu sou do Rio, né, também fui da UERJ, e a gente sabe como a instituição PGE do Rio, ela tem uma forma, né, de fazer a política pública acontecer, e quanto instituição ela é admirada. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Procurador-Geral Bruno, ao professor Anderson Schreiber, né, que também é da UERJ, enfim, é uma grande autoridade dentro do direito. Gostaria de agradecer também a presença do Felipe Derble, do Felipe Fonte, que são meus amigos pessoais. Também agradecer ao trabalho da Ana e Alice, da professora Hebe, que ela é também uma autoridade no assunto quando se trata de escravidão. Então, eu também gostaria de me desculpar de estar de chinelo hoje, que eu estou com uma crise aí de gota, então não consegui colocar o sapato. Mas, enfim, eu fiz questão de estar aqui justamente para poder compartilhar um pouco dessa ideia, né, de que a independência, né, a gente ainda está buscando a independência quando a gente está falando da população negra. Queria também agradecer a oportunidade de falar aqui na presença do Werner, o nosso grande parceiro na luta pela igualdade racial, junto da Educafro, que é onde eu também faço um trabalho voluntário. Basicamente, eu também não vou me alongar muito, né, até porque está todo mundo com fome, e eu inclusive, mas eu queria fazer alguns paralelos apenas, para a gente colocar em perspectiva tudo que a professora falou e tudo que a gente vem ouvindo e consumindo, né, nos últimos anos. Primeiro, a ideia da independência. Uma coisa que a professora falou que eu acho que foi muito interessante, eu tenho um e-book que está gratuito na internet, que é 13 de maio, a maior fake news da nossa história. E quando ele foi publicado, um amigo meu falou assim, cara, eu achava que no dia 12 de maio, todos os pretos estavam escravizados. E no dia 13, todo mundo foi liberto. E você falou que não era assim, né? E isso ficou muito no imaginário, né, professora? E existiu esse movimento mais, né, de meados do século XIX, né, o movimento abolicionista, que foi fazendo essa campanha para que fossem libertadas as pessoas escravizadas, e quando veio a Lei Áurea, a gente já tinha um pequeno percentual de pessoas negras escravizadas na época.
E eu gostaria de dar um passo atrás, porque a gente está falando de 1822, e aí, em 1831, a gente teve a Lei Feijó, que a professora falou, que foi a proibição do tráfico de pessoas escravizadas. Então, pela lei, se houvesse uma pessoa escravizada, né, vindo através do tráfico, e ela chegasse em terras brasileiras, ela seria considerada livre. Só que tem que muitas pessoas ainda chegaram ao Brasil escravizadas até pouco depois de 1850. Nesse trabalho, eu até fiz um gráfico mostrando que chegaram assim muitas pessoas mesmo, tipo, mais de 60 mil por ano. Você tem ali uma queda em 1832, mas depois você tem uma curva crescente, né, do aumento de pessoas escravizadas vindo para o Brasil. Inclusive, Luiz Gama, ele utilizava muito essa lei de 1831, que ele pegava e demonstrava que aquela pessoa tinha chegado ao Brasil após 1831. Então, uma das teses que ele utilizava era justamente essa. Mas, como a professora trouxe, a população negra, né, ela era invisibilizada. Óbvio que havia, né, algumas exceções, e aí a gente tem a questão, né, do branqueamento da história, em que, por exemplo, o Nilo Peçanha, ele foi o primeiro presidente negro, né, embora fosse pardo, enfim, a gente tem o Joaquim Barbosa, ele foi o terceiro ministro da história do Supremo Tribunal Federal negro, né, não foi o primeiro como muitas pessoas acham. Antes teve o Hermenegildo de Barros, né? Então, a gente tem aí a história não contada, né? Inclusive Machado de Assis, a gente descobriu recentemente que ele era negro. Então, o próprio Luiz Gama, a gente descobriu recentemente, né, a sua participação, a sua existência, embora ele fosse muito famoso no Brasil inteiro. Inclusive, falam que uma das almas da abolição da escravatura era justamente ele. Para a gente ter uma noção, 10% da população de São Paulo foi no enterro antes, né, lá em 1882. Então, esse trabalho de resgate, né, dessas pessoas influentes dentro do século XIX, mais especificamente. Mas a ideia aqui que eu queria passar é essa questão da independência, né? Qual é o papel da independência? Se a população negra ainda está buscando essa independência. E aí eu faço esse raciocínio justamente porque ontem eu estava num evento sobre a questão das universidades. E aí um dos reitores falou que as universidades no Brasil são muito recentes, a gente só tem a estrutura de universidade a partir de 1920. E eu falei logo depois dele, eu falei, poxa, mas os negros só começaram a entrar na universidade efetivamente após a Lei 12.711. Óbvio que antes teve aqui na UERJ, né, um caso de sucesso. Inclusive, eu fui cotista, mas começamos a ingressar realmente a partir de 2010, né, quase 100 anos depois. E essa mesma reflexão que eu queria trazer hoje. Nós tivemos uma série de fatos e atos normativos legalizados do Estado brasileiro que impediam a mobilidade social da população negra. Como a gente pode ver isso? Em 1850 nós tivemos a Lei de Terras, né, que a gente só poderia adquirir terras mediante a compra. E isso tem uma ideia de exclusão da população negra a partir do momento em que você não conseguia mais pagar a terra, a propriedade, diante apenas do trabalho. E aí você pode falar assim, mas isso aí ficou para todo mundo. E aí eu vou trazer um outro dado, que em 1900 houve um decreto de fomento de imigrantes europeus e você recebia na hora, né, da sua inscrição para, poxa, vamos lá para o Brasil tentar uma nova, você recebia a passagem e o título provisório de propriedade
que seria pago como? Mediante trabalho. Então você vê uma diferenciação de tratamento entre população branca e população negra. Tem um estudo muito interessante do professor Justin Farrell, de Nova York, se eu não me engano, e que ele vai mostrar como que se desenvolve essa parte pós-abolição junto com a imigração de europeus. E aí a gente vai ver que existe uma elite brasileira de pessoas brancas que vão ficar nos cargos que eles quiserem. As pessoas brancas europeias, elas vão vir para cá, para o Brasil, muito pobres. E aí os primeiros, eles vão ser muito explorados, mas os seus filhos já vão ter uma oportunidade de acessar outros cargos. E a população fica com os cargos, os lugares que ninguém mais quer. Então, veja que ele vai fazer um estudo matemático e ele vai mostrar que a mobilidade social na época, ela era regida justamente pelo racismo. Então você não tem ali uma possibilidade de começar a participar ativamente com relação à tomada de decisão da parte estatal, né, do destino do país. E isso a gente vai ver nos dias atuais, quando uma tese de doutorado do professor Rafael Osório, da UNB, ele vai falar que se você for um participante, se você for componente dos 10% mais pobres da população, você vai demorar nada mais, nada menos do que 9 gerações para chegar à média da população. A gente não está falando de você sair de mais pobre, dos 10% mais pobres, e chegar aos 10% mais ricos. A gente está falando de chegar e ficar na média. Né? A gente tem uma população que a metade da população brasileira chega a viver com mais ou menos R$ 413 por mês. E quem é essa pessoa? Né? Qual é essa pessoa? A gente vai ver que a gente tem 56,1% da população brasileira sendo negras. E aí fica assim, tipo, meio a meio, né? Só que tem que essa distribuição, ela foi construída historicamente dentro daquilo que a professora falou. A gente tem um histórico de construção de obstáculos para que a população negra, no primeiro momento, fosse considerada livre e, no segundo momento, que fosse considerado um cidadão de terceira classe. Porque primeiro a gente tinha os brancos brasileiros, depois os imigrantes europeus e lá embaixo a gente tinha os negros recentemente libertos. Eu não preciso falar para todo mundo aquela coisa que a gente sabe, né, da criminalização dos usos e costumes da população negra, como o candomblé, como a capoeira. Até a gente não tinha possibilidade de ser desempregado, né, porque era crime de vadiagem. Então você tem um obstáculo para assumir certos trabalhos e você também não pode mendigar, você não pode ficar sem trabalho, né? Então esse tipo de coisa a gente vai tentar entender como que a gente vai participar efetivamente da independência. E aí o professor Hélio Santos ele vai falar como que o Brasil ele vai ser, enfim, uma nação desenvolvida, deixando metade da sua população para trás. Sabendo, e aí eu retomo, né? Metade da população brasileira é negra, só que 75% das pessoas mais pobres são negras. E quando a gente vai falar dos 10% mais ricos, 29% são negros. Ou seja, a gente vai fazer esse tipo de reflexão para tentar entender o que está acontecendo e o que a gente tem nesse bicentenário da independência. Apenas, e aí só para a gente fazer uma última linha do tempo, depois da abolição da escravatura, a gente vai ter a Lei Afonso Arinos, em 1951, que foi considerada, não era um crime, né? Isso era apenas uma contravenção penal e que precisou de um escândalo internacional para ele começar a rodar dentro do Congresso, que até então não se falava muito sobre isso oficialmente,
E depois da Lei Afonso Arinos, a gente teve apenas a Constituição de 88, depois a Lei 7.716 de 89, e aí a gente teve o Estatuto da Igualdade Racial em 2010. Né? Então, a gente pode ver que o primeiro momento em que o Estado brasileiro começa a olhar para a emancipação da população negra foi em 88, né, oficialmente. E aí, isso fica como uma norma assim, todos são iguais, é crime, né, o crime de racismo é crime e tudo mais. Mas quando você começa a promover política pública, apenas em 2010, quando você tem o Estatuto da Igualdade Racial, que, por sinal, ele não é considerado uma norma de execução imediata. Ele é considerado uma norma programática, um negócio para a gente ter um objetivo no futuro, uma coisa... Se a gente conseguir, a gente chegar, por exemplo, no judiciário e falar, olha, isso aqui está errado porque o Estatuto da Igualdade Racial fala de uma forma XYZ, o judiciário ele vai falar, não, mas isso aqui é uma observância tipo no sentido do desejo, né, que seja assim algum dia. Você não pode compelir alguém a cumprir o Estatuto da Igualdade Racial. E aí depois a gente tem a Lei 12.711 de 2012, né, depois tivemos a Lei 12.990, enfim. A gente tem ali, apenas em 2010, o começo de se olhar para a população negra, a começo de se reparar a questão da população negra. Então é um tempo muito diminuto, a gente está falando de 12 anos, a gente está falando aqui 2022. Né? Isso mostra muito como que a gente ainda tem um caminho a percorrer, a gente ainda tem muita coisa para se adquirir. Obviamente que o progresso, né, a partir ali de 2010, a gente já consegue ver espaços mais diversificados e, poxa, isso é sensacional. Mas a gente ainda se pergunta, né, o que a gente vai fazer para que nós aqui na sala, não sejamos uma exceção, né, porque a gente aqui ainda é uma exceção, apesar dessas políticas públicas garantirem esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, esse ano a gente está tendo alguns projetos de lei para revogar a questão das cotas raciais. E, enfim, a gente não consegue sequer progredir sem tentar segurar aquilo que a gente conseguiu tão recentemente. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, porque ontem, quando eu estava era um conselho de reitores, eu pedi para eles fazerem o teste do pescoço. Né? Eu acho que os negros aqui da sala sabem o que é você olhar em volta e verificar quem é negro e quem não é. Né? E aqui a gente também é minoria, hoje, nessa sala. E ontem era um conselho que eu acho que tinha mais 50 pessoas, e apenas 2 pessoas levantaram a mão que se consideravam negros. E eu falei, é por esse motivo aqui que a gente tem que continuar a promover a evolução do sistema de cotas, do sistema de inclusão racial e também do acolhimento dessas pessoas negras nesses espaços. Então, quando a gente vai falar sobre isso, o último dado que eu gostaria de trazer foi que, através da Educapro, a gente ingressou com uma ação civil pública para para compelir a União a reparar o racismo que ela praticou desde de 1900. A gente fez um marco, né, em que a gente demonstrou que, através de ações e omissões, a União continua a perpetuar o racismo. E a gente tem um dado que eu achei super interessante, que foi a gente entregou alguns estudos relativos a questões econômicas, questões psicológicas e questões históricas, até a parte histórica coordenada pelo Tânis Parron, que trabalhava na senhora. E ele fez um trabalho incrível, obviamente. Ele fez um trabalho incrível e, enfim,
mas a ideia é que a gente pegou um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Goiás e eles analisaram o orçamento da União desde 2010 até os dias atuais. E não tem R$1 voltado para a promoção de políticas públicas emancipatórias da população negra. Então, como você reverte esse quadro em que, durante séculos, você impediu a população negra de progredir e você não observa no orçamento público formas de reverter essa situação, né? Então, basicamente, a gente está fora da visão da União sobre destinação de política pública. Existe algumas medidas, como a gente falou aqui, que a gente conta nos dedos, mas a gente não tem um compromisso específico voltado para isso. Nessa ação de reparação, a gente não pede uma indenização, a gente pede que a União comece a olhar para a população negra, né? A gente faz um pedido que a União peça desculpas, que reconheça que vem fazendo vem causando esse tipo de prejuízo para a população negra e que comece a olhar para a gente, que comece a olhar para esses 56% da população negra, da população brasileira, para que a gente consiga começar a reverter esse quadro, né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente está vendo que o movimento de independência ele ainda está começando a acontecer, né? A gente está com muito atraso e a gente precisa correr atrás, né? Não somente para impedir que retrocessos aconteçam, mas também para a gente continuar progredindo na nossa sociedade. Basicamente era isso, vamos almoçar, muito obrigado. Pessoal, o procurador-geral teve uma reunião de governo, precisou sair, me pediu para fazer o encerramento. A gente vai ter que encerrar por conta do adiantado da hora, mas eu não queria... a gente gostaria de abrir para as perguntas, mas os palestrantes vão estar aqui ainda para responder eventuais perguntas informalmente, mas eu não queria encerrar sem passar a palavra a duas pessoas que são simbólicas para nós dentro da Procuradoria nessa luta, que são a doutora Lúcia Leia e o doutor Augusto Werneck, que estão aqui. Bom dia a todos. Eu fico, todos e todas, e fico profundamente chocada de você me botar para falar sem me avisar. Porque eu aprendi há anos que a gente não fala de improviso. É a menor questão de falar de improviso. Mas, de qualquer forma, estou aqui, só quero agradecer a Analice. Quase chorei aqui. Achei que você foi um pouco exagerada, mas enfim, muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico super feliz de ver esse evento hoje, nesse lugar maravilhoso. E feliz também de ver, assim, eu sempre digo que eu fui salva pela Faculdade Nacional de Direito, porque eu sou uma pessoa branca, embora mulher, de classe média, meu pai era advogado, eu morava no Leme, e fui aluna do Colégio Católico durante 13 anos. Colégio Católico, com todo respeito aqui de quem é católico, meu colégio era muito atrasado. Então, e também pela época, né? Eu nasci em 46, então, aí com 18 anos eu fui parar na Faculdade Nacional de Direito, na Praça da República. Aí fui salvo, porque senão não sei o que teria acontecido comigo. Então, caí no carro e sempre tive uma preocupação muito grande com a igualdade. Então, quando eu cheguei à Procuradoria-Geral, eu fui trabalhar no núcleo de loteamentos clandestinos, que era um trabalho que a gente fazia porque nós éramos também advogados do município. E isso me jogou no meio de um movimento
não só de pessoas muito pobres, e a maioria absoluta negras, né? Uma realidade que, para mim, do Leme, tendo estudado em Copacabana, em Ipanema, e mesmo tendo estudado na Faculdade Nacional de Direito, era uma absoluta novidade, né? Era um outro mundo, completamente diferente. E quando eu cheguei como procuradora-geral, ter podido... a iniciativa nunca era minha, mas quando a ideia surgia, ok, vamos entrar com uma ação para regularizar as uniões homoafetivas. Legal, vamos sim. O fato de você estar lá e você dizer, essa ideia é boa, vamos brigar por ela, foi importante, eu acho. Para vocês terem uma ideia, essa ação, que nem foi a ação do Estado que foi a vencedora foi a ação do Ministério Público Federal, que ligou para mim e disse, doutora Lúcia, podemos pedir uma distribuição por dependência? Claro, acho que vai ser bom. E no final, a ação deles é que ganhou. A nossa foi, né, acambulhada, embora quem fez a defesa foi o Luiz Roberto, foi uma beleza de defesa e tal. Mas para vocês terem uma ideia da reação que a gente tinha, a gente entrou com a ação, 2 semanas depois, protocolaram uma petição de desistência, supostamente assinada por mim, que nunca tinha acontecido. Eu não tinha desistido de nada. Então, havia sempre muita reação. E a mesma coisa, o Werneck, né, está aí, com relação a qualquer movimento que você fizesse na política de ações afirmativas para brancos, negros, indígenas, enfim, pretos, negros, pardos, indígenas. Tinha sempre uma reação com a qual você tinha que ir, né, lutando. Enfim, eu só queria dizer isso para dizer que hoje a gente poder fazer esse tipo de evento nesse lugar, que também foi um lugar, é um lugar histórico, mas é um lugar que representa também o colonialismo, né? A escravatura, o Rio de Janeiro dessa época era um Rio de Janeiro negro e escravizado. Para mim é muito legal, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada a você. Você não estava aqui no início, e aí eu quero te apresentar como eu te identifiquei. Eu chamei você do padrinho de todas essas ações. E que você é o homem branco com a alma mais negra. E sabia que acho que você vai gostar desse aposto. Homem branco de alma negra. Esse é o título de Vinícius de Moraes, né, que se disse o branco mais preto do Brasil. Eu só posso ficar muito feliz vindo de você, sabe? Emoção. Eu vou dizer para vocês que a única coisa aqui, né, Irapuã, na luta é que a gente se encontra, né? Já diz o samba. A única coisa que me faz, assim, não estar na luta são os meus filhos. Eu tive que levar minha filha ao médico, então cheguei atrasado aqui, vocês desculpam. Mas eu quero dizer, até assim, servindo um pouco de debatedor, né, que eu dou muita, assim, ênfase à questão da Lei 601, da Lei de Terras do Império. Ela tem uma importância muito grande no direito brasileiro, porque naquela lei, onde se instituiu o registro, se decretou que a propriedade era branca no Brasil. Foi o máximo da branquitude jurídica, foi a Lei 601. A partir dali, tudo seria possível. A partir da Lei 601, se teve essa ideia de que nós faríamos colonização. E casada com a questão da abolição do tráfico. Então, era óbvio, era intuitivo que, né, os negros que estavam escravizados na terra teriam que ser os primeiros a ter o acesso à terra. Até numa evolução capitalista do campo. Não, né, pensando no ideal revolucionário, nada disso. Né? Seria óbvio.
mas não foi. Depois nós tivemos uma fase, aí você falou bem, Irapuã, eu acho muito interessante, né? E eu costumo chamar de ações infirmativas, que são as ações afirmativas ao contrário, que consolidaram esse lugar social do negro na base da pirâmide social. Ou seja, não tem, né, acesso a determinadas coisas, não tem a possibilidade da mobilidade social, como você demonstrou muito bem. Por quê? Porque se conseguiu lá no 14 de maio criar estruturas, né, que mantiveram o status quo absolutamente. E aí nós temos a criminalização, nós temos o acesso, né, aos cargos públicos, e temos uma coisa que é essencial para nós: a educação. E a educação universitária. Porque aí houve uma expropriação do conhecimento, que foi uma coisa que nós da Procuradoria aprendemos com Miguel Baldez. O conhecimento nosso foi expropriado e que ele tem que voltar. Nós fizemos isso várias vezes, sob a liderança do Baldez, né, nos núcleos de terra, os núcleos de regularização do loteamento. E depois, quando atuamos, né, e aqui eu não sou padrinho, eu sou, né, uma síntese, porque todos os procuradores do Estado, da minha geração e das gerações posteriores, souberam honrar a luta. Né? E aí a única coisa que eu queria dizer, Irapuã, você tem que fazer essa crítica das políticas públicas federais, mas dizer que aqui no Estado do Rio de Janeiro, desde 2001, entraram cotistas nas universidades estaduais. Que hoje nós já temos 22 mil cotistas formados. E esses 22 mil cotistas formados significam um investimento de R$150 mil para cada um. Né? São mais de 3 bilhões. É a maior política social do Estado do Rio de Janeiro. E é uma política de Estado que passou por diversos governos, sustentada pelas reitorias das nossas universidades. Então nós estamos diante de um bom exemplo. Sabe, professor, eu vejo que nós conseguimos alguma coisa muito significativa com as nossas leis estaduais, quando não tinha Estatuto da Igualdade Racial, quando não tinha lei de cotas, quando eu recebi o Frei Davi para dizer, disseram que só tem 5% de chance dessa ação direta de inconstitucionalidade nós ganharmos. Eu digo, não, Frei Davi, não é de 5%, não tem essa de estatística. Mas, né, nós vimos e vemos hoje, né, que essa luta valeu. Quando a gente olha você, Irapuã. Parabéns, né?